tudo bem, pessoal? Terça-feira, hein? Que é pedrada? É isso aí. Fizemos live até 11h30 e poucos, alfaçamos 2 vezes, o mercado explodiu pro alto, fez tudo que eu não imaginava. Engoli meu próprio chapéu novamente. E é isso aí. Nós vamos ver hoje, notícias para amanhã, não tem nada. Vamos olhar o Infut um dia, vamos olhar 60 minutos, 12 minutos, 5 mil tickets, onde a mágica acontece. Tentando não afalsar amanhã temos live de novo, tá? Notícias. Crescimento do setor de serviços. Dado mensal, dado anual, 9 horas da manhã. Então, quando o mercado abrir, já vai ter notícia. Meh. Estoque de petróleo bruto, nada. Então, não temos notícia. Partiu o Infut. Vamos lá. O Infut aqui está. O Infut, cara, ele fez... O Market Maker fez uma coisa fantástica. O Market Maker, não sei se vocês acompanharam, mas se vocês acompanharam, vocês viram que esse que andou aqui gigante, que foi lá pra cima e rompeu e fez o monstro do Lago Nex. Ele era desse tamanho até as 11h40. Ele vinha até aqui, perdia, ele vinha até aqui, perdia, ele vinha até aqui, perdia. 11h40... Puf. Impressionante. Impressionante. E é isso, cara. É a vida, é isso aí. As coincidências que acontecem na minha vida são muitas coincidências. Parece não ser uma coincidência, sim um fator primordial. De quando eu estou operando, o mercado não faz nada. Quando eu não estou operando, o mercado faz. Então vamos lá. O Infut um dia. Tá aqui, megafone. Cara, cruzou as médias aqui, disse assim, ó, Ney, pega teu chapéu mexicano de 12 metros e engole a seco. Viramos bullish com tudo, somos o novo S&P do Brasil. Mentira, eu não acredito nisso. Isso aqui é o Market Maker, realizando. Eu vou provar pra vocês. 60 minutos já dá pra ver, nos 12 minutos também já dá pra ver. É o Market Maker realizando. Mas, potência dos touros, os ursos não estão conseguindo manter nada, os touros seguem rompendo topos, tá se aproximando de um novo topo. É inacreditável, inacreditável. Mas foi muito interessante esse movimento aqui. Acompanhe. O troço foi, cara, uma violinada assim, monstro, assim, ó, rapetique, tupi, puf, né? Quem se deu bem foi Storm, que comprou 4 horas da tarde de ontem e dormiu posicionado e olha, cara, pegou-lhe uma pedrada. Vamos lá. Já que não somos Storm, vamos por 60 minutos tentar descobrir e desvendar os mistérios deste mercado. Bom, isso aqui eu já tinha colocado aqui, eu projetei isso ontem, inclusive, mostrei pra vocês. Esse movimentinho aqui de alta, se o mercado efetivamente o fizesse e não perdesse mais o fundo, nós replicamos ele pra cá. Foi na tampa, foi na tampa. Então se você que está aqui me escutando, me vendo e acredita que amanhã ele vai fazer esse movimento aqui, não vai, cara, não vai, não vai, tira o teu cavalinho da chuva. Ele cumpriu com esse measured move aqui e, cara, ele amanhã liquida a conta de todo mundo que tá achando que ele vai fazer alguma coisa e ele não vai fazer nada. Então, muito cuidado amanhã, muito atenção máxima. Tá no topo dos topos, vai sair no jornal hoje, vai dizer que bateu o recorde, vai dizer que foi a maior alta dos últimos tempos, dos últimos séculos. E pode capotar? Pode, mas cara, a probabilidade de ele entrar num range aí amanhã limpar a conta de todo mundo que vai tentar entrar pesado pra pegar um movimento bom vai ser grande. Mas a gente vai tentar, como a gente sempre tenta, a gente vai tentar uma ou duas oportunidades e se ele não fizer nada, a gente vai amargar um loss ou vai ganhar um gain pequenininho como hoje, né? E a cada dia a gente vai aprendendo mais com esse mercado. Fato é que, cara, eu sigo com o mesmo viés aqui, cara. Mesmo viés, não muda nada. Nada, nada, nada. Vamos ver se vocês estão vendo aqui tudo que eu tô vendo. Importante que vocês estejam vendo tudo que eu tô vendo. Então, estão vendo. Então, cara, é isso aí, ó. Topo dos topos, ajustamos a resistência, temos um pêndulo daquele range, teoricamente ele deveria cruzar, né? Não cruzou aqui, né? Então, temos um finished business, como diz Joseph James, temos o rangezinho que é o magnético, segue o magnético, por enquanto não tá dando indício nenhum de range, pode ser que amanhã mude. Então, esse cara aqui segue sendo magnético, teoricamente ele deveria ser atraído pro magnético e o provável sentido seria cruzar, desculpa, me passei aqui. O provável sentido seria cruzar o range e andar a mesma coisa que ele andou para cima desse pêndulo. Se ele vai fazer, não sei, cara, com essa potência, ele pode fazer um two-legged pullback amanhã bem lento, para chegar nessa região aqui, e aí efetivamente fazer o quê? O breakout pullback, que é a coisa que a gente mais gosta, e que devolve um movimento muito forte. E aí se ele vier no breakout pullback nesse ponto aqui, a gente sim pode entrar de uma maneira bem agressiva, mesmo num tilt try failure, para tocar ele reto, retestar top, romper top, chegar nos 145 mil pontos, que é o que JP Morgan falou que seria a média do mini índice durante 2025. Vamos ver, vamos ver. Ainda acredito que isso aqui, ó, gaps, eles são criados para serem fechados. Temos um finished business aqui, um finished business aqui, um finished business aqui. Mas vamos ver. Os touros estão dominando a história, então qualquer movimento e sentimento de um movimento muito forte para os touros, a gente vai. Eu fiz a operação, eu vou mostrar, eu mostrei na live hoje, vou mostrar pra vocês onde eu entrei. Mas cara, eu não acreditei naquele movimento ali. Ele veio muito amarrado, mas ele foi, ele entregou. Tá? Vamos embora, 2 minutos, tempo Muji. Falando nisso, pô, Mujica partiu, cara. Pô, fiquei triste. Mais um dos nossos foi.
Já foi o Papa Francisco, agora Mujica. Falta mais um, geralmente são 3, né? Vamos ver quem vai ser. 2 minutos. Vamos dar uma olhada aqui nos 2 minutos. 2 minutos no mesmo ponto. Eu fiz isso aqui na live. Eu mapeei esse cara na live. E ontem eu mapeei esse cara aqui também, desse movimento alto aqui que a gente replicou pra lá. Que foi aqui. E aí ele vai até aqui assim. E ele foi na tampa. Além desse, tinha o de hoje, que foi esse aqui, que eu repliquei ele para esse pullback. E ele foi muito fácil ali, eu não acreditava. Até porque aqui ele sentiu. Ele mostrou que tinha sentido. E foi só um fake, né? Porque o troço passou reto por aqui. Passou reto, não quis nem dar bola. E criou um suporte ainda em cima do negócio hoje no meio-dia. E tocou ele reto pra cima. Impressionante. Movimento impressionante. Impressionante. Mas o índice é desse. O que eu espero? Cara, se for pra entrar pra compra, bom, eu espero um two-legged pullback. Nessa região. Mesma coisa dos 60 minutos. O ponto tá convergindo. Breakout pullback. Em cima do range. Que é o quê? O magnético. É isso. Temos unfinished business. Temos essa rotação que não foi terminada, né? Tem que até fazer aqui que eu nem fiz, ó. Vou pegar esse aqui mesmo. Vamos jogar ele pra cima aqui desse pêndulo. Vou deletar esses caras daqui pra poder enxergar bem. Eu já não enxerga mais direito. Eu já tenho uma certa idade. Não cozinha mais na primeira fervura. Tanto aqui, aumentou o pêndulo. E aí, cara, teoricamente, ele deveria cruzar esse range. Mas, isso aqui que eu não entendo, cara. Ele faz um bear range. Vamos lá. Ele cria um bear range. Teoricamente ele deveria fazer o sentido de rompimento para baixo, né? E aí, cara, ele vai pra cima, como manda o ritual do bear hand, né? E aí tu mede o pêndulo e aposta que ele vai cruzar esse hand, né? E aí o que ele faz? Cara, ele faz totalmente o contrário. E mais, ele rompe com muita força isso aqui. Então aqui a gente pode contar com o início de um breakout pullback. O que não faz sentido aqui na técnica do Joseph James é que essa região aqui, a não ser que eu esteja errado, esteja mapeando o hand errado, mas cara, olha, eu não consigo ver algo diferente disso. Mas, teoricamente, o movimento de breakout pullback aconteceria nessa região aqui, né? Não aqui, dentro do range. Não, não aqui. Aqui não faz sentido. Aí, por essa razão, eu consigo identificar que ele faz um movimento de propulsão aqui até aqui. E o sentido natural disso seriam 2 pernas de baixa, principalmente testando esse megafone, como uma resistência para chegar na região de breakout pullback. E aí aqui a gente poderia pensar sim num breakout pullback porrada, para ir lá retestar topo, quiçá romper esse topo e chegar nos 145 mil pontos que o JP Morgan manda. Entretanto, se esse movimento aqui de baixa vier muito forte, mas muito forte, aí, cara, ele pode fazer a rotação desse pêndulo. O mercado vai nos contar essa história. E aí sim, ele pode fazer a rotação desse pêndulo e aí a gente tem confluência para testar a média de 200 dos 60 minutos, onde o mercado muda a tendência, e fechar o gap do dia 8 de maio. E mais lá embaixo a gente tem o gap do dia 23 de abril, que não foi fechado. Ele continua aberto. É uma ferida aberta, jorrando sangue. Boa analogia, né? Tá? 2 minutos é isso. Vamos para os 5 mil ticks pra gente ver onde a mágica acontece. 5 mil ticks. Noob ticks. 13 de maio. Vamos ver tudo o que aconteceu. Aqui, ó. Mercado aconteceu aqui, ó. O mercado meio que esperou o CPI, né? Um índice de inflação dos Estados Unidos, né? Realmente, ó. Então eu não tava falando bobagem. Ficou aqui na lateralization. E assim que saiu a notícia... Puf! Estilo S&P. Elegante. Violento. Sanguinário. E é isso aí. Aqui, vamos dar uma olhada. Vale a pena. Vale a pena ver a minhas idiotices. É sempre bom ver a minhas idiotices. É bom aprender com elas. Olha lá. Olha lá. Abrimos e eu olhando, eu tendo um viés de venda, né? Eu tendo um viés de venda. Não, claro, obviamente, né? A média não afastava, né? Continuava de lado, pra cima, pra baixo, de lado. Falei, cara, ele não tá conseguindo subir. Esse cara vai capotar. Capotar, fortemente. Tá muito afastado, né? Vamos botar ele mais perto, pra nós ver bem de perto esse movimento. Olhei esse movimento aqui e pensei assim, José Cleide, eu vou pegar. Rompeu o topo ali, ó, já sentiu, já voltou. Drible da vaca, uma tentativa de compra, 2 tentativas de compra. Temos 2 tentativas falhadas de compra. Tudo bem, vamos esperar pelo quê? Crown Reversal, esse cara cai, vem num prior, dá um sinal, não gostei dele, foi mais alto, chegou no prior perfeito onde eu queria. Esse aqui então, excelente. Ele vai ali, volta, dá o sinal e eu falei, toma, peguei. Vai cruzar o hand, bear hand, nossa, vai capotar e fechar aquele gap do dia 8 de maio. Stop curto, 100 pontos, 100 pontos. Então... titubeamos, olhamos o negócio e falamos, não, calma lá, Willycat. Calma lá, Willycat. E aí, Willycat? Ele, stop, tio, paft. 2 contratinhos, 105 pontos, toma. Dá-lhe outro sinal. O tio falou, ah, é? Vamos embora. Abrimos ordem oco? Mentira, abrimos mercado. Tomamos na cara de novo. Agora 110 pontos, tchau, plefe. Aí eu falei, calma, tô olhando a história errada. Tracei o canalzinho, tá lá na live isso.
tracei o canalzinho e falei, então isso aqui é um first test, best test. Tudo bem, vamos esperar o movimento dele. E aí esperamos. Com total elegância, sentamos nas mãos. Observamos aqui, ele veio mais baixo, fechou aqui, não me interessou. Veio mais acima, veio aqui, beleza, um teste. Subiu mais um pouco, capotou, 2 testes, 2 tentativas falhadas de venda que não conseguiu segurar. Onde é que tem praia? Aqui. Mais praia, aqui. Deu sinal, não acreditei. Esperei um pouco mais. Deu esse sinal, enquanto ele estava construindo isso aqui, eu abri a mercado de novo, vida louca, vamos embora. E aí ele foi. E aí ele me devolveu o troco que eu queria. Mais em cima, abri de novo. Abri de novo. Onde que eu abri? Aqui, ó. Eu acreditei. Primeiro que, na live, cara, eu errei os botões. Eu era pra ter aberto aqui, ó. Minha operação era aqui, ó. A operação que eu queria, onde é que era? Aqui, ó. 1, 2. A minha entrada era aqui. Se vocês olharem na live lá, vocês vão ver que eu me embananei com o botão e não abri a operação. E aí, brother, ele tocou ele reto. Eu falei, bom, tudo bem, não posso fazer nada. Nada de nada. E aí, tentei entrar na trap. E a trap onde tava, tinha prior aqui. Tinha prior aqui. Tinha prior aqui. E quando ele fez esse sinal aqui, me chamou a atenção. E esse aqui confirmou. E aqui sim, aqui eu fiz abertura de ordem oco. Aqui eu fiz certo. No entanto, eu não segurei a operação. Não segurei. E na live eu falo, mexi com meu stop muito rápido. E ele tocou ele reto. Entregou aqui 400 pontos. E eu não fui. Tá tudo bem, acontece. Só um desabafo. Então foi isso aqui, fez um ciclo de price action bem legal, fechou o measured move, né? Então atingiu um objetivo dele. E aí a gente tinha conversado ontem nas projeções que quando ele atinge um objetivo que o Joseph James ensina nesse caso é que geralmente ele atinge esse objetivo e pode ficar num range, entendeu? E até definir um lado, então sim, ele pode criar um novo range. Se ele vier com muita força na venda, a gente vai tentar pegar um momento bom. E o primeiro passo vai ser o afastamento da média 21. Então aqui, nesse caso, o que a gente pode fazer é observar. Deixa eu tirar esse cara daqui que não me interessa mais. Esse cara aqui perdeu já, então vou deixar assim. Vou botar esse cara aqui porque eu quero saber o que ele tá fazendo. Só fui ver agora isso aqui, cara. Só cheguei em casa e tive minhas funções e dar uma olhada agora nisso. Então já vou deixar marcadinho. E é isso, cara. Então, estamos high as a pipe, mais alto que uma pipa. E aí aqui o objetivo não tem outra saída, cara. 2 pernas de pullback. Vai chegar nessa região e poder operar no lado da compra no breakout pullback. E aí daqui a gente pode vir fácil. Em 2 falhas. O ideal seria esperar um crown reversal para ser profissional. Né? Então vamos seguir o profissionalismo, sempre com crown reversal. Pra vir testar topo. E outra coisa que dá pra fazer aqui. Talvez procurar por priors nessa região. Talvez unir esse canal aqui. Não. Não vai rolar. Tem que ser mais baixo pra ser comprador, ponto final. Tem que esperar um pullback, tem que esperar uma realização. E vamos ver o que o mercado vai fazer amanhã. Sempre com as mesmas técnicas. Abre num gap de baixa. Começa a fazer higher highs. Canalzinho. Priors. Espera o cara vir ali. Toca ele reto. Abriu num gap de alta. Rompeu o topo. Presta atenção. Pra pegar a galera toda desprevenida numa trap. E vir numa trap pra fazer two-legged pullback. Procurar por essas regiões aqui pra desfazer as tuas operações. Deixa um runner? Pode deixar um runner. Se vier com muita força, deixa um runner. Se vier se arrastando, não deixa um runner. Fecha aqui. Se não abrir com gap e ficar aqui e não mexer na média de 21 em nenhum momento, nada faremos. Porque ele pode passar o dia inteiro aqui, criar um novo range, e aí a gente vai ver pra onde esse range vai estourar, pra gente ter uma medida de pêndulo e ver pra onde ele vai, entendeu? Ou ele faz o contrário, ele vem pra baixo, e daí sim seria... nessa região não seria um bull range, mas pode ser, se ficar um pouco mais alto. Daí a gente coloca o pêndulo pro outro lado proporcional, observando esse tipo de saída aqui, dessa altura, né? E deixar um runner, porque o mercado tá violento de compra. E basicamente é isso. E se ele abrir num gapzão de, sei lá, 2.000 pontos para barro, a gente senta nas mãos e espera a média de 21 nos mostrar qual vai ser o sentido. Sempre no crown reversal, cara, para não ser violinado pelo market maker. Pra fazer trap, strength, pullback, strength, outra trap, fazer o price action ciclo. Tá bom? Bem rápido, bem simples. Eu tenho aí outros vídeos que ensinam o setup desse cara pra fazer várias coisas. Vou colocar também o link dele, que ele já deve ter liberado o vídeo dele. Coloca o link dele ali também, se vocês quiserem ver em inglês, é bem legal. Eu vejo todos os dias, eu acho fantástico o setup do cara, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem um like, ajuda demais o meu canal. Se vocês gostaram demais e acharam que foi um vídeo que ajudou no setup de vocês, compartilhem esse vídeo com seus coleguinhas traders. Cogitem a possibilidade de se inscrever no canal e me dar uma grande ajuda aí, uma motivação, porque pouca gente tá assistindo essa porra e eu acredito que é um conteúdo de grande valor, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Amanhã eu vou na live também, 9 e 10 por aí eu abro a live, vem comigo, vem acompanhar aí as operações e ver a loucura mental que é operar o mini índice. Tchau, tchau, tchau. Tchau!